O nosso tema de hoje é a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, mas vamos tratar hoje dos campos de experiências na base. A organização curricular da educação infantil, ela está estruturada em 5 campos de experiências. E esses campos de experiências, eles não são disciplinas escolares e também não são áreas do conhecimento. Mas os campos de experiência, eles constituem assim um arranjo curricular que acolhe situações e experiências concretas da vida do aluno. Nós temos aqui a primeira experiência, campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Esse campo de experiência, ele foca a construção da identidade do aluno e também a ampliação das experiências de conhecimento de si mesmo e a construção de relações que devem ser, assim, na medida do possível, permeadas por interações positivas e com apoio de vínculos profundos e estáveis com os professores e com os colegas. Esse campo, ele também ressalta o desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um determinado grupo da criança. Como sugestão de atividades no campo o eu, o outro e o nós temos assim brincadeiras de faz de conta que incentivam a comunicação entre as crianças. Ouvir e comentar sobre histórias. Nós temos também rodas de conversas, jogos. Nos jogos, normalmente o aluno aprende a regras, a combinados, e isso é de grande importância para o desenvolvimento da criança. O outro campo é corpo, gestos e movimento. Nesse campo, ressaltamos as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas e o contato também com a linguagem musical. Também enfatiza as experiências de escuta ativa, também de criação musical, e valoriza a ampliação do repertório musical, inclusive colocando a criança para apresentações e também improvisações musicais, festas populares como festa de São João, primavera e outras. E como sugestão de atividades, nós temos brincadeiras, por exemplo, lenço de mão, dança da cadeira, coelho na toca, além de utilização em outras situações de tesouras, de preparar o aluno para assumir pequenas responsabilidades através, assim, do cuidado com seus pertences, de vestir-se sozinhos, guardar seus objetos, trabalhos com experimentação como terra, água, pedras, tecidos de diferentes texturas e tamanhos, rolhas, prendedores de roupas, e utilizando em algumas situações canetas, lápis, tintas, pincéis, rolinhos, etc. O campo seguinte é traços, sons, cores e formas. Nesse campo, nós ressaltamos as experiências sobre diferentes manifestações artísticas, incluindo o contato também com a linguagem musical e o contato com linguagens visuais. A escuta ativa também é um destaque nesse campo de experiência. Também se procura valorizar a ampliação do repertório musical e o desenvolvimento de preferências, a criança descobrindo as suas preferências. Também nesse campo, com apresentações e improvisações musicais e festas populares.
Como sugestão no traço, sons, cores e formas, nós temos brincadeiras e jogos musicais, sons com o próprio corpo, formas geométricas para a criança aprender a identificar formas geométricas. Também identificar e imitar os sons conhecidos como sons de natureza animal, além de escutar diversas músicas de épocas diferentes. O outro campo é o escuta, fala, pensamento e imaginação. Nesse campo, deve ser realçada as experiências com a linguagem oral da criança, como as conversas, cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados e outros, né? E também dar destaque às experiências com a leitura de histórias que favoreçam aprendizagens relacionadas à leitura, possibilitar que a criança conheça os detalhes do texto e das imagens e a perceber no seu corpo as emoções geradas pela leitura das histórias. E nesse campo escuta, fala, pensamento e imaginação, nós temos algumas sugestões como poemas, parlendas e histórias com rimas, rodas de leitura, utilização de biblioteca, teatro, lista de alimento, compartilhamento de histórias também. E o último campo é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse campo, dá-se a ênfase em experiências que favoreçam a construção de noções espaciais, como a noção de longe e perto, a noção de para frente e para trás. O campo também destaca as experiências em relação ao tempo, favorecendo a construção das noções do tempo físico e do tempo cronológico, as noções de ordem temporal e histórica. E como sugestão de atividade nesse campo, medir a altura e utilizando barbante e fita métrica, balança, brincadeiras, tipo flutua ou afunda, observação diária do tempo, bem como o uso de vídeos. Nesse campo também, como sugestão, roda de conversas, criação de uma mini horta, mapa, por exemplo, o mapa da própria escola, calendários, datas de aniversário dos alunos ainda como exemplos, músicas com os dias da semana e outros, né? Outro assunto que eu gostaria de destacar é a seguinte: a transição da educação infantil para o ensino fundamental. É de grande importância as conversas ou visitas e trocas de materiais entre os professores da educação infantil e do ensino fundamental. Isso é de grande relevância para que haja uma continuidade do trabalho. Também o fornecimento pelos professores da educação infantil de relatórios, portfólios, para que o novo professor consiga analisar a trajetória do aluno, para que haja um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, assim garantindo a integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. É necessário ainda estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação para as crianças e também para os professores, para que haja uma continuidade do percurso educativo sem traumas, né? E aí normalmente surge a pergunta assim: o que muda para o professor? O professor precisa ter uma visão mais global da aprendizagem dos alunos. O professor precisa pensar de forma macro, mas ele tem total liberdade e autonomia para decidir as estratégias de como ensinar.
E normalmente surge a pergunta: o que muda para a escola? Os currículos da educação infantil, eles devem atender a BNCC, ter a BNCC como referência obrigatória, e devendo assim ser planejadas atividades e executadas e avaliadas como um todo integrado. Obrigado e até a próxima.